Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Olha para Jesus. Oh, alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a ordem venceu sobre a cruz, e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia, que dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Saibam que é absolutamente essencial e necessário, obrigatório e apressante
que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. Vamos admitir uma comparação em relação ao homem, para melhor conhecermos a nós mesmos. O homem é composto de duas naturezas. Pois bem, ouvintes, duas naturezas, ou sejam, duas forças operando em sentido contrário. Natureza não sobre lugares, sobre a natureza do terreno úmido, fresco ou quente, fértil, não se tratando dos reinos animais e vegetais, etc. Mas em relação ao homem, exclusivamente ao homem, vamos pensar agora. Natureza, então, no sentido contrário aos lugares, aos reinos animal e vegetal. Pois bem, nós temos que dividir o homem, então, em duas partes: corpo natural e corpo espiritual. Natureza inferior e natureza superior. Natureza, no sentido contrário à parte espiritual do homem, é a vida da sensação, da emoção, do intelecto. Isto a parte independente de todo contato consciente com Deus. Suas sensações, suas emoções e seu intelecto, alimentando ou sendo alimentados pelos sentidos naturais. Tem uma sensação quando aquilo é atendido. Tem uma emoção da mesma forma. E o intelecto é a parte mais exigente do homem natural. E aí está a parte independente de todo contato consciente com Deus. Por isso o homem consegue ser ateu, cético, incrédulo. Porque todas as suas sensações e todas as suas emoções e a satisfação do seu intelecto estão completamente à parte, isto é, independentes de todo contato consciente com Deus, embora haja o inconsciente, quer queira ou não queira ele. Então vamos admitir mais uma vez essa comparação em relação ao homem, para melhor conhecermos a nós mesmos como humanos racionais. Vamos aqui pensar no homem composto de duas naturezas: natural, a inferior; espiritual, a superior. Então isso seriam dois corpos, natural e espiritual, sendo o natural o inferior, o espiritual o superior. O corpo natural, que São Paulo faz referência na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é um corpo que corresponde às necessidades dessa natureza, ou seja, dessa parte inferior do homem, o corpo físico natural. Então, nós temos esta parte que corresponde, o corpo que corresponde às necessidades dessa natureza, ou dessa parte inferior.
que é o próprio físico, a própria coisa física. Isso só pode ser atendido através do que você pega, do que você vê, do que você sente. O ateu é assim, ele só crê naquilo que ele vê. E a árvore da ciência do bem e do mal não aceita a fé. Ela seria falsa se ela aceitasse a coisa por fé. Ela só pode aceitar por lógica, por razão e lógica. Então é uma exigência do natural. O natural exige uma correspondência. É a natureza dele, uma correspondência que ele possa pegar naquilo, é o tato, o sentido natural, operando ali, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e assim por diante. É muito fácil de se entender isso. Agora vamos para o espírito. O espírito não precisa de corpo para existir. Você sabe disso? Um espírito não precisa de corpo para existir. O espírito pode existir perfeitamente sem corpo. Mas é certo que ele precisa do corpo para expressar-se, para manifestar a sua natureza. E se referindo a um espírito mau, o profeta desta era, o homem que nesse sentido foi o maior vidente que já pisou na terra, sobre esse solo, o ministério desse homem, a vida dele, que deveria ser a principal maravilha. Mas a de Jesus Cristo foi no tempo dele aqui na terra? Eu pergunto. Mas ele disse: um espírito é quase inofensível, até que encontre alguém a quem possa usar, até que encontre um corpo, através do qual ele possa trabalhar dentro da igreja, por irmãos contra irmãos, pastores contra pastores, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra. Esse é o espírito da era jactanciosa de Laodiceia, a rica e abastada, que não precisa de um profeta, mas não sabe que é pobre, cega e nua, despida de Deus, muito ouro e muita prata, mas o coxo continua na porta formosa dela. Então, o que poderia fazer Satanás se não tivesse encontrado lugar em Eva? Lugar em Eva. Bem entendido, você tem que prestar atenção nestas coisas. Falar somente com Eva não seria o suficiente. Ele teria que encontrar lugar, corpo, para assim manifestar a sua semente. Falar com Eva era preparar o terreno. Já significa alguma coisa uma mulher estar ouvindo um homem. Mas enquanto ela não admite aquilo que ele está falando com ela, não obedece aquilo, não aceita aquilo, ainda não culminou a intenção do conquistador. Mas isto por quê? Nós temos que entender as coisas. A mulher é um lugar. Ela tem uma natureza própria para um determinado fim: atender sensações e emoções. E tem que ter o corpo natural. E esse corpo natural exige as coisas naturais. E a satisfação do que é natural, através dos sentidos, é justamente isto: sensações, emoções. E por isso o povo está precisando de esportes e arenas do século. Homens ímpios que se tornam ídolos da sociedade e dos religiosos. Emoção, sensação, etc.
O corpo natural é um veículo do espírito. Agora você encontrou alguma coisa. Já encontramos na pergunta: que poderia fazer Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, entre aspas, se não tivesse encontrado lugar em Eva? Conclusão: o corpo natural é um veículo do espírito. Por isso São Paulo pede com desespero: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, notem, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, não morto, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Por quê? Por que esse desespero, São Paulo? Porque o corpo natural é o potencial do espírito para receber um corpo celestial glorificado para a vida eterna. Caso contrário, seu espírito ficará nu, vagando, até que venha o julgamento final. São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, demonstra por que esse desespero na carta aos Romanos, capítulo 12. Ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o corpo terreno, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, o espiritual. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Porque o corpo natural é o potencial do espírito, é o que você está semeando para colher depois na vida eterna, no juízo. Você está semeando o corpo. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Veja isso em 1 Coríntios 15, verso 14. Vejam, ainda no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está mostrando que, claramente, que o que nos fez terrenos foi o primeiro terreno, foi o primeiro Adão. O que nos faz espirituais, o corpo espiritual, é o segundo Adão, porque ele é espiritual. Ele diz: o primeiro Adão é terreno, é da terra, mas o segundo é espiritual, é do céu, se referindo a Cristo. Não há nenhuma complicação para ver essas grandes verdades. Aí encontramos a necessidade do novo nascimento. Isto quer dizer morrer à velha natureza, que só vive das emoções e sensações, e da lógica e do intelecto. É nascer uma nova natureza em Cristo. É se tornar homem espiritual. Não um espiritualista, mas um homem espiritual. Para que o seu corpo se torne veículo de um espírito ungido com o Espírito Santo. Por isso que é sincronização. Não é mediunidade, é suposta. Não é suposta porque isso existe. Mas no verdadeiro cristianismo, na verdadeira vida espiritual, não é isto. É você sendo algo, vamos dizer, uma peça, que tem função correspondente com aquela outra ali, aquela outra roda. Ezequiel viu muitas rodas funcionando com uma perfeita sincronização. O Espírito Santo torna-se, na verdade, em natureza do seu espírito, que conduz este corpo, este veículo. Mesmo assim, ainda continua a luta do corpo natural, porque ele é da terra. Os sentidos estão aí nele, e isso é contra o espiritual. Ela é uma inclinação contra Deus. Conta-se daquele índio que creu na palavra de Deus e recebeu o batismo do Espírito Santo. Depois lhe perguntaram: como você está sentindo depois que você foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse: índio sente como se tivesse dois cães dentro de índio, um preto e outro branco. E eles nunca combinam entre si. Índio vive assim, com uma luta dentro de si.
2 cães, um preto e outro branco. O índio não sabia explicar o que era isso. Aí perguntaram para ele, qual é o cão que vence? O índio respondeu, é o que índio alimenta mais. Então, se o índio dá mais alimento para a carne, para o eu, índio vence. Mas se índio alimenta mais o espírito, na comparação simples do índio, que é o Espírito Santo que ele recebeu, então ele disse, o cão branco vence. Aí então nós podemos ver 2 naturezas ou 2 forças operando em sentido contrário. Até que São Paulo gritou, passou pelo capítulo 7 de Romanos, miserável homem que sou, em aquela luta, o bem que eu quero fazer, este não faço, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E daí gritou, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Amém. Por isso é apressante. O profeta diz, desesperadamente, é apressante, é essencial, é necessário que você receba o Espírito Santo, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição, lembrando-se, as obras do seu corpo aqui, é o potencial da vida eterna que seu Espírito anela. Apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu reconheço, meu bom Deus, que Tu és poderoso, perdoando os pecados, os meus pecados. Fiquei vitorioso, deixei o mal, vim para o bem, saí das trevas para a luz. Eu reconheço, meu bom Deus, que Tu és poderoso, perdoando os pecados meus, fiquei vitorioso, deixei o mal, vim para o bem, saí das trevas para a luz. Agora o que me convém é viver com Jesus. Então agora o que me convém é viver com Jesus. Porque o corpo natural que eu tenho é o potencial do Espírito para receber um corpo celestial glorificado para a vida eterna. Você está de acordo? Diga amém no seu íntimo. E Deus te abençoe. Deus te esforça. Deus te ajuda. Deus te encoraja. É Ele mesmo, Ele próprio. O que Ele exige de nós, Ele nos dá primeiro. Ele deu primeiro Isaac para Abraão, para depois pedir Isaac de Abraão. Deus é muito bom. Ele não exige uma fé de nós sem que tenha nos dado aquilo primeiro. Ele te deu esse corpo e Ele te pede ele agora. Pode você oferecê-lo como sacrifício vivo, santo e agradável? Abraão ofereceu. Isaac era corpo de Abraão, sangue de Abraão. Ele ofereceu a si próprio. Jesus Cristo é Deus, Deus conosco, Deus em nós, Espírito Santo agora. Isto é o que você é, cristã, cristão. Deus te abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Entrada, Jesus quer em teu coração, porque não lhe abre então
e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vê-se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Eu quero melhor fazer por Cristo, que em cruenta cruz morreu por mim. Pois vendo sofrer lá no Calvário, não esqueço o que ele fez por mim. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a ele o melhor. Eu quero mais pensar em outras almas que em seus pecados morrerão. O Salvador quer logo ampará-las em seu excelso e seu grandioso amor. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a ele o melhor. He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother,
my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's sing. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful?
Some time ago there was a case. Há um tempo houve um caso. I believe it was in the days of Abraham Lincoln. Eu creio que foi nos dias de Abraham Lincoln. That a man had committed a crime and he was found guilty. Que um homem havia cometido um crime e ele foi encontrado culpado. And the punishment of this was to die by a firing squad. E a sua punição era morrer pelo esquadrão da fuzilaria. And some good friend slipped out and went before the president on his knees and begged for the pardon of this man. E um bom amigo saiu e foi até o presidente e de joelhos implorou pelo perdão daquele homem. And Mr. Lincoln, not in his office, made his decision that he would pardon the man. E o senhor Lincoln não estava em seu escritório, decidiu que ele perdoaria o homem. So he just wrote on a little piece of paper, pardon so-and-so, Abraham Lincoln, President of the United States. Então ele apenas escreveu naquele pequeno pedaço de papel: perdoa o fulano de tal, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. He bowed and thanked the man and then rushed quickly to the man in the prison. Ele se inclinou e agradeceu ao homem e então correu rapidamente até o homem na prisão. And he said, my friend, I have your pardon. E ele disse: meu amigo, eu tenho o seu perdão. He said, let me see it. Ele disse: deixe-me ver isso. And he presented this little piece of paper. E ele mostrou aquele pequeno pedaço de papel. Boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino 231, Uma Flor Gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja humilde terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. E no vale da sombra e da morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte
será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem da minha perdição, nem a alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e aí caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e chegar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te
explicar. Mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Então, eu sinto em casa. Eu sinto em casa, sinto estar convosco em espírito, em verdade, porque mesmo o corpo presente, a gente tem que estar presente de espírito, não é? Estar no mesmo espírito, mesmo de corpo terreno, presente, não é? A gente tem que estar no espírito. Então vamos ver aqui São Mateus, capítulo 25, é o capítulo das 10 virgens, não é? Vocês sabem, conhecem muito bem a parábola das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. As prudentes tinham azeite suficiente, e é o símbolo do Espírito Santo, o azeite. Mas as nécias não tinham o suficiente. Não tinha e acabou entrando em problemas seríssimos, não é? Mas nesse capítulo nós encontramos Apocalipse, né? Apocalipse, o irmão Brana mostra isso nos selos. E aqui tem o julgamento das nações, que é, considerando o que o profeta ensina, o julgamento do trono branco. E Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, ao trono do julgamento. E todas as nações serão reunidas diante dele. Ah, poder tremendo! E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, curioso, hein? É direita, mas os bodes à esquerda. É muito curioso, né? O ladrão da esquerda. E assim, muita coisa na Bíblia mostra o mal pela esquerda e o bem pela direita. Jesus se assenta à direita do Pai, à destra, não é? Mas esse não é o nosso problema. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino dos que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes, ou deste-me de beber,
era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Fomos ver-te. Quando foi? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos parar por aqui e nós pedimos a Deus para nos dar a graça de compreendermos melhor a Tua palavra em benefício das nossas almas, ó Pai. E isso irradia para irmãos, para familiares, a bênção do Senhor na nossa vida tem reflexo, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor que exatamente isto, que a minha vida, a vida de cada irmão, cada obreiro, cada diácono, cada cooperador, evangelista, os que se assentam aí no banco louvando e adorando a Deus, os cantores, cada um possa refletir bênçãos, bênçãos, e todos que assistem o culto reverentemente são abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Vamos ver aqui a coisa mais séria agora. Se tratando das 10 virgens, as virgens nécias, clamaram para as virgens prudentes, aquelas que tinham azeite, não é? Suficiente. Nós só temos o suficiente para nós mesmas. Vão orar então, responderam as prudentes. Mas é tarde demais. É tarde demais deixar para orar na última hora. Eu tenho dito, né? Quando adoecer, aí vai ficar tão reverente, tão solene diante de Deus. E quando está falando das coisas de Deus, para com tudo e observa, porque é pouco tempo, não é? Nós damos muito pouco tempo para Deus, muito pouco. E Deus dá todo o tempo para nós. Mas é isso. Mas é tarde demais. Então a igreja foi para as bodas, a noiva, para as bodas do Cordeiro, e essas outras foram lançadas nas trevas exteriores. Isto é certo? Onde havia choro e pranto e ranger de dentes. Isto entende-se que é a grande tribulação. Vai haver ranger de dentes.
clamores, e sabe-se que elas serão salvas pela grande tribulação, pelo sofrimento, pela purgação, na grande tribulação. E elas passaram pela perseguição, sofreram, morreram. Isso se referindo às virgens nécias. Agora, lembrando de corpo terreno, corpo celestial, corpo glorificado, corpo celestial glorificado, não é? Lembrando disso, então, nós podemos fazer uma ligação, relacionamento entre corpo celestial com corpo terreno. Aí então você vai ver que o Romanos 7 ficou para trás e, por fim, nós adquirimos, sendo espirituais, celestiais, portanto, você é uma pessoa celestial, não é uma pessoa comum, por mais simples que seja. Honre um ao outro. É tanto assim que quando um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. Não é certo? Então, veja aqui, ó. Vamos prestar atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 2, lá no final, os 3 últimos versículos. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. Por quê? Porque não tem o celestial em si, que ele o liga ao céu, que é o homem interior que liga ao céu. Nós somos ligados ao céu através, não é do terreno, é através do celestial, do espiritual. Compreendendo isso, você crê mais na sua oração. É o celestial que ora e que abre os céus. Agora, aquela oração só de sentimento humano, só o terreno. Não, espera aí. Você tem um corpo celestial dentro de você. É o homem interior dentro de você, que é ligado diretamente aos céus. É isso que faz o cristão verdadeiro. Aí, cumpre-se o que Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Veja o final do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Jesus retornou para a terra, se referindo ao período depois das bodas do Cordeiro. Porque ali atrás a noiva subiu para as bodas. Vamos deixar os virgens nécias para trás agora. Jesus já deixou. Então, pensa na que sobe. É a igreja eleita, composta de membros eleitos. Jesus retornou para a terra quando? É claro, pois após as bodas do Cordeiro, que será realizada, que acontecerá pós-arrebatamento, entendeu?
Jesus desce para o milênio, isso já com a terra purificada pelo fogo. Pedro disse que os elementos da terra se desfarão. Se desfarão. Agora eu pergunto, dá para entender, pensar que a terra virá só uma bola de escombros, de restos de fogo? Não, ela é purificada para o milênio. Que delícia, que maravilha! Então Jesus aí retorna para a terra depois das bodas do Cordeiro, e ele vem sozinho. Vai nascer lá numa manjedoura? Não. Ele vem com... Não tem manjedoura para começar. Ele vem com sua esposa eleita. Mas não tenha dúvida, irmã e irmão, de que pertencer a uma igreja que crê são humanos tanto quanto do resto do mundo, mas difere do mundo pelo espiritual, pela mente de Cristo nos negócios, nas contendas, nas demandas, leva prejuízo e faz o bem, mesmo que seja para acertar uma questão, e assim por diante. É composta de pessoas diferentes, espirituais. Não é só pessoa que vive só murmurando, falando dos outros. Não. Esse eleito não se ocupa com isso. Se ocupa com a palavra, com a mensagem que o Consolador usa. O Consolador é o Espírito Santo. O Consolador desceu no dia de Pentecostes e está na terra desde então, intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós, pelo povo de Deus, completando as nossas orações, porque não sabemos como havemos de pedir. Eu estou citando Romanos 8, 23, 24, por aí. Ou mais 25, 26, por aí. O reinado do milênio. Aí o profeta está falando já no tempo futuro. Então, o reinado do milênio começou. 1000 anos com ele. 1000 anos. É tempo ainda. Passa. Mas sem uma sepultura, sem um último fôlego, sem uma dor de cabeça, sem uma dor de coluna, sem um desentendimento. Aleluia, não haverá nenhum adultério, nenhuma mentira, nenhum crime. Tudo que foi gerado, chocado no Éden, por Eva e a serpente, não haverá. Surgem os justos e os injustos. E eles julgarão cada homem. Gente, não leve em conta as injustiças que te fazem.
Não. Não leva em conta. Por quê? Paulo diz assim: não sabeis que é a vez de julgar o mundo, julgar os anjos. Veja aí, ó, 1 Coríntios 6. Veja. Aí acaba a questão. Acaba a contenda. Olha aqui. E os bodes ficavam de um lado e as ovelhas do outro. Foi o que Jesus disse, não é? E então Deus veio, ele está falando no tempo futuro, veio e levou a igreja à largura da terra para o acampamento. Quem não tem às vezes nenhum lote, onde todos nós nos reuniremos, vamos nos reunir com nossos entes queridos. Ah, mamãe, ah, papai, ah, minha filha, ah, meu filho, que partiu. Vem, aí está a diferença, a grande diferença. A grande diferença para iniciar um novo ano. A grande diferença para continuar a vida não é só de ano novo e novo ano, ano novo, novo ano. Não. É a vida toda. Apenas troca de calendário. Então aí está a diferença. A diferença. Compensa ou não compensa? As saudosas irmãs Onofra, eu esqueço o nome da outra, lá de Nazário, que cantavam vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Se tivesse um casal aí, ou duas irmãs que pudessem cantar isso aí, agora era bom demais. Agora estas pessoas aqui, certamente quando morremos e estivermos com Cristo Jesus, iremos para estar com aquele grande corpo além, Cristo Jesus. Dá para começar regozijando, não dá? Isso aqui é festa. A festa não é o peru, não é a leitoa assada. Ai, Jesus, aleluia. A festa está aqui, iremos estar com aquele grande corpo além de Cristo Jesus. Se formos pecadores, vamos ficar com aquele grande corpo de incrédulos. Ficar com os incrédulos. E Deus disse que nossa porção seria com os hipócritas. E assim por diante no inferno. Mas que as suas ovelhas do lado direito e sua noiva, que foi recolhida em arrebatamento, se associarão, vão associar-se àquele grande corpo, aquele grande número de pessoas salvas, redimidas, que foram eleitas desde antes da fundação do mundo. Para que o corpo? Por que corpo terreno? O que isso vai fazer com o corpo terreno? Nós ouvimos hoje sobre a princesa e o espelho. Para que nós vamos querer um espelho mágico? Para tampar a nossa feiura? Não. Deixa o espelho real mostrar.
E o espelho real está mostrando. Você viu um grupo de um lado e um grupo do outro. E você pertence. Isso quer dizer, lá na escola, na empresa, aonde quer que for, você pertence a um outro grupo. Você pertence a uma gente eleita e redimida por predestinação. Aqui na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, se bem que ele pregou essa mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, em dezembro de 1954. É a primeira etapa. Ele não tinha recebido tudo sobre corpos, né? Depois disso é que ele teve experiências. E ele diz, eu não sei, naquela época ele não sabia. Eu não sou capaz de lhes dizer que tipo de corpo aquele que parte recebe. Naquela época ele não sabia. Mas não é um corpo glorificado. Não é um espírito, mas é algum tipo de corpo que dura até a ressurreição. Bom, isso está falando antes de ser revelado realmente sobre a coisa. Antes dele ir lá em cima, não é? E quando ele disse, ele, com letra maiúscula, Jesus, eu ainda não recebi esta glorificação, mas eu subirei e nós vamos sair daqui a pouco. Eu posso ouvir Sara dizer, vamos, Abraão, isso já se tratando daqueles que ressuscitaram. Quando ele deixou a sepultura, deixou a cruz, e foram ressuscitados os santos do Velho Testamento. E Sara e Abraão estavam por ali com os demais. Aí o irmão Branham infere, eu posso ouvir Sara dizer, vamos, Abraão. Todos eles se reunindo e os santos se ajuntando a seu redor. A primeira coisa que se sabe, já é quase dia. Eu posso ouvir Abraão dizer, mestre, você vai esperar um pouquinho? Podemos dar uma paradinha. Eu gosto dessas inferências do irmão Branham. Podemos dar uma paradinha antes de subirmos para a glória? Eu gostaria de dar mais uma olhada no velho lar novamente. Bem, claro, ele disse, claro, eu vou estar com os meus discípulos por 40 dias e noites. Vamos. E lá foram eles. Aqui fica confirmado os 40 dias. Quando houver a primeira ressurreição. Aí então é que cabe o profeta. Isso aí desfaz essa falsa doutrina que o irmão Branham vai ressuscitar primeiro, sozinho. Ele ressuscita com todos os santos. E como um líder, como o nosso profeta, ele ordenará o povo para a subida, mesmo depois de transformados. Isso ele ressuscitará com todos os santos. Ele terá um trabalho, eu não sei como, eu não sei falar,
Mas ele tem um trabalho que eu entendo que é de ordenar realmente a subida. O anjo de Deus veio e tirou a pedra. A estrela da manhã deu a luz, a sua luz. O anjo de Deus veio e tirou a pedra. E a Bíblia diz que os santos que dormiram no pó da terra ressuscitaram, Mateus 27, e saíram das sepulturas e apareceram a muitos. Está escrito na Bíblia Sagrada. Eu posso ouvir Caifás dizendo, sabe de uma coisa? Eles me disseram que aquele santo rolador ressuscitou dos mortos nesta manhã. É a crítica. Eu gostaria de saber o que vai acontecer com essas pessoas agora. Ele não sabia que iam subir. Todos esses tipos de histórias surgiram tantos. Inclusive a mentira que eles pagaram os soldados que estavam vigiando o túmulo para dizerem que eles dormiram e os cristãos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Esse dito pegou por lá. Esses ditos pegam fácil, esparrama. Esse tal de YouTube, não sei mal o que, estragando mesmo, eu falo estragando. É para isso, para espalhar ditos, ideias, notícias, escândalos, mentiras, difamações, etc, etc. Eu posso ver Abraão e Isaque caminharem. Abraão e Sara, seus braços ao redor um do outro, descendo a rua. E Sara, Abraão diz, Sara, o velho lugar não parece natural ali? Você se recorda de quando estávamos assentados ali em cima? Sim, eu me recordo, ela responde. Caifás disse, que casal é aquele ali? Parece que eu já os vi em algum lugar. Ah, seu Caifás, você vai ver, sim, você vai ver, pode deixar que você vai ver mesmo. E Abraão disse, Sara, nós fomos reconhecidos. Eles tinham um corpo como o corpo de Jesus. Eles podiam desaparecer através das paredes, como ele fez. Simplesmente desaparecer diante deles. Foram ressuscitados. Aleluia. Depois de 40 dias e noites de vista à terra, eles o ouviram dizer, um dia retornaremos. Aleluia. Então, quando Jesus foi tornado, glória a Deus, eu posso vê-lo quando ele ressuscitou na Páscoa, naquela manhã, subir após a ascensão. E os santos foram com ele. A Bíblia diz, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não é isto correto? Eu posso vê-lo enquanto ele sobe passando pela estrela da manhã. É minha estrela. Passando pela lua,
passando pelo sol, pelos arcanjos, além deles, indo até os céus dos céus. E dá para arrepiar, para alegrar. A primeira coisa que você sabe, eles avistam o grande palácio de marfim. Eu posso ouvir os santos do Velho Testamento dizendo ao Salmo 24, levantai, ó portas eternas, levantai. E entra o Rei da Glória, aleluia. A profecia de Davi tinha que ser cumprida, que ele entraria andando com triunfo. Glória a Deus, gente. Oh, com certeza me sinto como um santo rolador. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Fica alegre. Aleluia. Dá glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus que nós cremos nessa verdade. Sinta-se feliz neste ano de 21. Você saiu e entrou no 21, idade da maturidade. Você saiu e entrou na maturidade. É o ano da maturidade, 21. E você encontra com esses ressuscitados, graças a Deus, glória a Jesus. Estamos vendo uns aos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Dá glória a Deus mesmo, com vontade. Glória a Deus, aleluia. Tudo, ó Cristo, a ti. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa